Você está prestes a descer até o ponto mais inóspito do planeta Terra. Um lugar onde a luz do Sol jamais tocou, onde a pressão esmagaria qualquer ser humano em milissegundos e onde, até recentemente, acreditava-se que a vida sequer existia. Mas algo foi encontrado. Algo enterrado a quase 11 mil metros de profundidade, no fundo da Fossa das Marianas, que não só sobrevive sob condições extremas, como pode conter respostas para questões que vão muito além do nosso planeta. Enquanto os holofotes do mundo se voltam para o espaço, uma outra corrida, silenciosa e agressiva, acontece abaixo da superfície. E quem vencer essa disputa poderá definir o futuro da humanidade. A questão agora é, por que ninguém está falando sobre isso? No fundo do Oceano Pacífico, entre placas tectônicas instáveis e regiões de completa escuridão, existe um abismo colossal chamado Fossa das Marianas. É o ponto mais profundo da Terra, mais fundo que o Everest é alto, e por décadas foi considerado inatingível. Não por acaso, poucas missões ousaram explorá-lo. O risco é extremo. A tecnologia necessária, cara e complexa. E o que existe lá embaixo? Até pouco tempo, praticamente nada se sabia. Foi somente em 1960 que os primeiros humanos conseguiram alcançar o fundo da fossa. A bordo de um batiscafo experimental, um engenheiro suíço e um oficial da Marinha Americana passaram apenas 20 minutos lá embaixo. O suficiente para registrar que havia vida, sim, mesmo sob uma pressão 1000 vezes superior à da superfície. Depois disso, o abismo ficou décadas em silêncio. Até que, em 2012, o diretor James Cameron resolveu bancar a própria expedição. Sua descida solo revelou algo ainda mais surpreendente. O fundo da fossa estava longe de ser apenas um deserto de lama. Fragmentos orgânicos, estruturas anômalas, formas de vida nunca antes vistas. Cameron capturou imagens que pareciam saídas de um filme de ficção científica, mas era real. E mesmo assim, ninguém parecia disposto a continuar aquela missão. O custo era alto demais. Os riscos, inaceitáveis. E os retornos, incertos. Pelo menos até então. A virada aconteceu em 2020. Enquanto potências ocidentais reduziam seus investimentos em exploração oceânica, a China dobrou a aposta. Uma tripulação chinesa alcançou o fundo da Fossa das Marianas com um novo submersível chamado Fen-12. Foi a missão mais profunda do país até então. Mas o mais surpreendente não foi o feito em si, e sim o que veio depois. Ao contrário das tentativas anteriores, isoladas e pontuais, a China decidiu tornar esse tipo de exploração rotineira. E o segredo estava na tecnologia. Robôs minúsculos, alguns menores que uma caixa de sapato, começaram a ser lançados em missões autônomas a milhares de metros de profundidade. Sem cabos, sem tripulação, sem retorno manual. Essas máquinas, programadas para operar em ambientes de pressão esmagadora, voltavam com dados, amostras e registros que antes só seriam possíveis com submarinos gigantescos. A mudança de escala foi drástica. O que antes era uma façanha esporádica virou uma operação replicável, barata e sistemática. E essa repetição constante revelou algo que pegou até os especialistas de surpresa. O fundo da Fossa das Marianas guarda não apenas formas de vida extremas, mas também depósitos minerais que não existem em nenhum outro lugar conhecido da Terra. As descobertas não se limitaram à biologia marinha. Cientistas encontraram estruturas geológicas que sugerem a presença de hidratos de metano, conhecidos como gelo inflamável, uma substância capaz de gerar energia limpa em escala industrial, mas que, se mal manipulada, pode liberar gases perigosos na atmosfera. E também detectaram rochas chamadas nódulos polimetálicos, que contêm metais raros como cobalto, níquel e manganês, essenciais para a produção de baterias, carros elétricos e painéis solares. Mas o verdadeiro divisor de águas não estava no que já se sabia, e sim no que apareceu em silêncio, sem alarde, longe dos noticiários. Entre os dados coletados por um dos robôs chineses, em uma missão rotulada como experimental, surgiram registros anômalos. Formações simétricas demais para serem naturais. Variações térmicas incompatíveis com a profundidade. E uma assinatura magnética que não batia com nenhum padrão geológico conhecido. A informação não foi divulgada oficialmente. O que se sabe veio de vazamentos parciais e relatos cruzados por pesquisadores internacionais que tiveram acesso limitado aos dados. O que exatamente foi encontrado lá embaixo, ninguém confirma com todas as letras. Mas dentro da comunidade científica, a tensão é real. Alguns falam em estruturas tecnológicas que não deveriam existir a 11 mil metros de profundidade. Outros sugerem que a China não está apenas explorando, está instalando infraestrutura permanente no fundo do oceano,
com propósitos que ultrapassam a ciência. E aqui entra o ponto mais sensível de toda essa história: o tempo. A China está construindo uma vantagem não apenas tecnológica, mas cronológica. Eles estão ganhando experiência, testando equipamentos, desenvolvendo protocolos e treinando equipes em um ritmo que nenhum outro país acompanha. A cada nova missão, acumulam mais dados, mais controle, mais presença. E quanto mais cedo você aprende a operar num ambiente extremo, mais cedo você pode dominá-lo. O fundo da Fossa das Marianas deixou de ser apenas um mistério da natureza. Ele está se transformando em uma zona estratégica, uma nova fronteira de poder, invisível, silenciosa e sem regras claras. E o que for estabelecido agora, pode não ser possível desfazer depois. Por décadas, a Fossa das Marianas foi descrita como o último limite do desconhecido em nosso próprio planeta. Cientistas a visitaram com tecnologia de ponta, governos investiram bilhões em expedições silenciosas, e empresas privadas passaram a disputar o que poderia estar escondido a quase 11 mil metros de profundidade. Mas nada, absolutamente nada, poderia preparar a equipe da Prometheus 12 para o que viria à tona em sua última descida. Eles não estavam apenas medindo a pressão das camadas geológicas, nem coletando amostras de sedimentos. O que estavam monitorando era uma sequência de sinais, intermitentes, quase imperceptíveis, como pulsações mecânicas vindas do interior da crosta terrestre. A princípio, pensou-se em falhas no sonar, alguma reverberação provocada pelas placas tectônicas. Mas após os dados serem analisados por um supercomputador de última geração, uma anomalia chamou atenção. Os pulsos formavam um padrão. 3 séries distintas de sons com espaçamento regular, intercaladas por longos períodos de silêncio absoluto. E foi aí que tudo mudou. Com medo de um possível vazamento para a imprensa, a missão foi redirecionada. Os dados deixaram de ser compartilhados com os membros civis e passaram a circular apenas entre os cientistas ligados ao setor militar. A Prometheus 12 mergulhou novamente. Mas dessa vez, com câmeras térmicas, sensores infrassônicos e um módulo de descida projetado especialmente para resistir a pressões superiores ao que já havia sido registrado até então. A 10.732 metros, quando a luz natural já não alcançava nada e o mundo parecia ter esquecido que havia vida lá embaixo, a cápsula captou algo que não estava nos planos. Uma formação metálica de aspecto simétrico. Nenhum ser vivo, nenhum movimento, mas uma estrutura, parcialmente coberta por sedimentos, emitindo calor constante. Era como se houvesse algo lá, funcionando. Esse tipo de descoberta teria sido suficiente para acionar a comunidade científica mundial. Mas foi o que aconteceu depois que provocou um silêncio ainda mais ensurdecedor. Enquanto tentavam se aproximar com um braço mecânico para tocar a estrutura, todos os sinais enviados pela cápsula cessaram. Sem luz, sem som, sem imagens. O contato foi perdido por 47 segundos. Quando os dados voltaram, a transmissão mostrava apenas o escuro absoluto. Nenhum sinal do objeto. Nenhum sinal de deslocamento. Apenas ausência. Os responsáveis pela missão jamais divulgaram oficialmente o que aconteceu nesses 47 segundos. Mas os arquivos vazados por um ex-consultor da empresa contratada para monitoramento revelaram uma troca interna de e-mails entre 2 cientistas envolvidos no projeto. Um deles descrevia o som captado como similar à rotação de uma turbina gigantesca, só que ressoando de dentro da crosta como se houvesse algo oco, algo vasto, em movimento. Esse vazamento, claro, foi abafado rapidamente. O ex-consultor desapareceu dias depois de tornar o conteúdo público, e sua conta foi apagada de todas as redes. Com isso, começaram as especulações. Alguns teóricos sugeriram que o objeto poderia ser uma sonda de origem desconhecida, remanescente de uma civilização anterior à nossa. Outros acreditam que a estrutura seja parte de um sistema de vigilância planetário, uma espécie de sentinela, adormecida até então. Mas há também uma terceira linha, muito menos divulgada, mas ainda mais incômoda. A de que o que está lá embaixo não está inativo, apenas esperando o momento certo para emergir. Pouco depois do incidente com a Prometheus 12, uma segunda expedição foi enviada ao local, desta vez, sob comando direto de uma divisão militar norte-americana. Nenhum registro oficial sobre essa missão foi liberado, mas satélites captaram uma movimentação intensa de navios de bandeira não identificada na região. Por 5 dias, todo o tráfego marítimo ao redor da Fossa das Marianas foi bloqueado. E quando a frota deixou a área, não havia mais rastros. Nem mesmo os detritos da cápsula anterior. Por que tanto sigilo? Por que arriscar a vida de dezenas de pesquisadores e gastar fortunas em descidas que supostamente não renderam nada?
E mais, o que motivou a ONU a convocar uma reunião fechada sobre atividade sísmica típica no Pacífico semanas depois, com participação de países que sequer possuem programas oceânicos? A ausência de respostas forma um padrão ainda mais perturbador do que os sinais captados no fundo do mar. Na tentativa de explicar o que pode ter sido encontrado lá embaixo, cientistas independentes passaram a reanalisar dados antigos. E encontraram algo curioso. Em 1997, um som batizado de blow-up foi captado por hidrofones da NOAA. Era o som mais intenso já registrado no oceano até então, mas sua origem foi determinada como provavelmente natural. Agora, com os novos dados, há quem acredite que o blow-up tenha sido a primeira tentativa de ativação da estrutura. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: desde que o objeto foi localizado, a comunidade científica envolvida no projeto foi silenciada, as imagens foram apagadas, e o oceano voltou a ser ignorado. Mas o que está lá embaixo ainda está lá, e não parou de emitir sinais. No auge da tensão, a bordo do submersível experimental Triton AS-12K, o silêncio das profundezas foi quebrado por algo que ninguém esperava. O sistema de sonar captou uma estrutura sólida a mais de 10.900 metros de profundidade. Uma formação tão simetricamente perfeita que os cientistas, num primeiro momento, suspeitaram de erro nos dados. Mas as imagens subsequentes não deixaram dúvidas. Havia ali uma anomalia geométrica, com ângulos retos e contornos regulares. Algo que não deveria estar em um lugar onde a própria vida já desafia as probabilidades. À medida que as câmeras do submersível se aproximavam da estrutura, os pesquisadores presenciaram algo ainda mais incompreensível. A superfície do objeto parecia emitir uma bioluminescência pulsante, não aleatória, mas em padrões rítmicos e repetitivos. Parecia um tipo de linguagem, ou código. Os registros visuais não foram imediatamente tornados públicos. Foram entregues diretamente à equipe de segurança do projeto, sob ordens de análise sigilosa. Durante semanas, os dados foram estudados por criptógrafos, astrobiólogos e especialistas em linguagens antigas. Nenhum padrão conhecido se encaixava. Nenhum sistema de comunicação humana parecia compatível com os sinais emitidos pela estrutura. Até que uma equipe de inteligência artificial da DARPA foi acionada. O que a inteligência artificial descobriu abalou profundamente os envolvidos. A sequência de pulsos seguia uma estrutura matemática próxima da razão áurea, o mesmo padrão recorrente em formas de vida e construções naturais, mas também presente em códigos antigos encontrados em civilizações perdidas. A suspeita cresceu. Aquilo que estava ali não era apenas um artefato geológico ou biológico. Era intencional. Mas se aquilo havia sido colocado ali, por quem? E, mais importante, por quê? As especulações tomaram proporções perigosas. Enquanto parte da equipe defendia que aquilo poderia ser um marco de origem extraterrestre, outros acreditavam que se tratava de uma instalação remanescente de uma civilização terrestre desaparecida há milênios, talvez até anterior a qualquer registro histórico conhecido. Uma hipótese considerada extrema, mas não impossível, considerando que a Fossa das Marianas permanece inexplorada em sua maior parte. O debate deixou de ser apenas científico e passou a ser político. Documentos confidenciais revelam que, após a revelação interna do achado, um protocolo de contenção foi ativado. A missão perdeu status de pesquisa civil e foi assumida por uma divisão militar conjunta entre Estados Unidos e Japão. O acesso ao local foi selado. A tripulação original foi dispersada e impedida de falar publicamente, enquanto o submersível foi recolhido para avaliações técnicas. Mas isso não foi o fim. Nos bastidores, relatos indicam que parte das imagens foi vazada por um dos operadores de dados da missão. São arquivos curtos, borrados, mas que mostram o que parece ser uma estrutura hexagonal parcialmente coberta por sedimentos, e sim, pulsando em luz azul, em intervalos que seguem uma lógica precisa. A data e hora do vídeo coincidem com os registros da última descida feita antes da missão ser suspensa. E foi a partir desse vazamento que uma nova narrativa emergiu, a de que o que estava oculto na Fossa das Marianas talvez seja um tipo de mensagem, uma forma de alerta, ou instrução deixada milênios por uma inteligência anterior à nossa. Algo que, segundo alguns estudiosos alternativos, pode até mesmo conter dados genéticos, registros históricos ou mapas de deslocamento planetário. Outros vão além. Acreditam que o objeto está diretamente ligado a ciclos de extinção em massa que a Terra sofreu ao longo dos milênios. Que ele teria sido ativado antes, e pode ser ativado novamente. Enquanto isso, a versão oficial se mantém, análise em andamento, sem dados conclusivos. Nenhuma nova missão tripulada foi autorizada para retornar ao ponto exato.
A desculpa é a segurança dos tripulantes e a instabilidade geológica do local. Mas para quem acompanhou a fundo os bastidores da expedição, fica difícil acreditar que seja apenas isso. O sigilo, a presença militar, os cortes abruptos de financiamento civil e a substituição dos cientistas por engenheiros ligados à defesa nacional não são meros protocolos de segurança. A verdade é que, a mais de 11 mil metros de profundidade, escondido na escuridão absoluta do oceano, algo está lá. E pode não estar inerte. Talvez nunca estivéssemos prontos para entender o que realmente habita as entranhas do nosso próprio planeta. Ou talvez, ao tocar esse segredo, tenhamos disparado um processo que ainda está em curso. Um gatilho que vai além do que a ciência pode explicar, ou o governo controlar. No fim das contas, a grande pergunta que fica não é o que exatamente foi encontrado na Fossa das Marianas, mas o que essa descoberta significa para o nosso lugar no mundo. Se não somos os primeiros a existir, então, quem veio antes? E por que eles deixaram um artefato no ponto mais inacessível do planeta? Talvez a resposta esteja ali por um motivo simples, para que só fosse encontrada no momento certo. A questão agora é: será que esse momento chegou?